Olá, viajante do sono. Aqui é a Sandra. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é seu espaço de descanso. Eu estou aqui para contar histórias que acalmam a mente, aquecem o coração e ajudam você a adormecer com mais leveza. Aqui não há pressa, não há cobrança, apenas palavras que embalam até o sono chegar. Se essa é a sua primeira noite aqui, sinta-se em casa. E se você decidir ficar, todas as noites haverá uma nova história esperando por você. Antes de começarmos, eu gostaria de te convidar a fazer uma coisa muito simples e muito gentil consigo mesmo. Ajuste seu travesseiro com calma. Deixe-o exatamente onde ele parece mais macio, mais acolhedor, mais feito para você neste momento. Agora deixe os seus ombros descerem devagar, como se você estivesse soltando pouco a pouco o peso de tudo que carregou ao longo desse dia. Respire fundo pelo nariz, deixe o ar entrar com calma e solte devagar. Como se cada pensamento, cada tarefa, cada emoção do dia fosse saindo junto com esse ar e se dissolvendo suavemente, longe daqui, bem longe, bem longe. Esta semana é muito especial, viajante do sono. É a semana em que o mundo para e olha com mais carinho para uma das forças mais poderosas que existem, o amor de uma mãe. E não é por acaso que a história que eu escolhi para você esta noite é exatamente sobre isso, sobre o amor que não some com a distância, sobre o amor que resiste ao tempo, sobre o amor que confia, sobre o amor que espera com paciência, mesmo quando tudo parece perdido. Seja você uma mãe ouvindo esta história esta noite, seja você uma filha ou um filho que pensa na sua mãe, seja você alguém que carrega dentro do coração a memória de um amor materno. Esta história foi feita para você. Vem comigo, a nossa história está prestes a começar. Era uma vez um lugar chamado Protetorado, um vilarejo pequeno, cercado por muros de pedra e envolto por uma floresta densa e silenciosa. Imagine esse lugar por um momento. As pedras frias dos muros, cobertas de musgo verde e úmido. As árvores altas lá fora, com galhos que se entrelaçam como dedos dados, formando um teto de folhas sobre a estrada. Era um lugar bonito, mas triste. Uma tristeza que ninguém sabia de onde vinha.
uma tristeza que pairava no ar como névoa, que entrava pelas janelas, que adormecia os corações. Os moradores do protetorado viviam presos, não pelas paredes, mas pelo medo, pois diziam os anciãos que na floresta morava uma bruxa, e se ninguém a alimentasse, ela viria destruir tudo. E assim, todo ano, uma criança era levada até a beira da floresta e deixada ali como oferenda. As mães choravam, os pais olhavam para o chão e a tristeza ficava. Mas aqui está o segredo que a história guarda com carinho. A bruxa não era o que eles pensavam. Do outro lado da floresta, numa pequena cabana com janelas que deixavam entrar a luz da lua e cheiravam a ervas e terra molhada, vivia Chan. A chamavam de bruxa, mas Chan era simplesmente uma mulher boa. Ela vivia em paz, com 2 companheiros muito especiais. Fária, um dragão perfeitamente minúsculo. Imagine um dragãozinho, um dragão perfeitamente minúsculo, do tamanho de um pombo, com escamas que brilham suavemente na penumbra, asas delicadas como pétalas e um coração enorme, muito maior do que seu tamanho sugeria. E Glerk, o monstro do pântano, um ser antigo, mais velho do que a própria magia, com voz grave e suave, e olhos que pareciam guardar todo o conhecimento do mundo. Os 3 viviam juntos, tranquilos, rodeados pela floresta e pelo sussurro das árvores. Todo ano, quando a época do sacrifício chegava, Chan atravessava a floresta e encontrava o bebê deixado na clareira e o levava com segurança para o outro lado, para famílias que esperavam com amor. Durante a caminhada pela floresta, quando a comida acabava, Chan fazia algo mágico e gentil. Ela colhia a luz das estrelas, suave e prateada, e oferecia aos bebês como alimento. Mas uma noite diferente de todas as outras, Chan encontrou uma menininha, uma bebê de cabelos negros como a noite e olhos que pareciam já conhecer todos os segredos do mundo. Chan se encantou com ela. Algo naquela criança era diferente. E essa noite, num momento de distração, de puro encantamento, Chan não ofereceu à menina a luz das estrelas. Ela ofereceu a luz da lua, dourada, poderosa, a lua inteira, num gole só. E a menininha bebeu a lua, bebeu a magia mais antiga do mundo
Chan percebeu o que havia feito e soube que aquela criança não poderia ir para nenhuma família comum. Ela era diferente agora, cheia de uma magia que ainda não sabia carregar. Então Chan tomou uma decisão. Iria criar aquela menina como sua própria neta e a chamou de Luna. Luna, como a luz que ela havia bebido. Luna cresceu na floresta, entre árvores que sussurravam seu nome no vento, flores que pareciam se inclinar para recebê-la, e a luz da lua que a seguia como uma amiga velha. Ela era curiosa, impulsiva, cheia de perguntas que brotavam como sementes. Brincava com Farion, o dragãozinho que nunca crescia, mas que ria de um jeito que aquecia qualquer coração. E ouvia as histórias de Glerk, o monstro do pântano, que sabia coisas que nenhum livro guardava. Chan a amava com uma ternura que só as avós conhecem. Aquele amor que não precisa de palavras, que está no chá quente numa noite fria, no cobertor ajeitado antes de dormir, no beijo na testa quando os sonhos chegam. Mas Chan guardava um segredo. Ela havia aprisionado a magia de Luna dentro de si mesma, para proteger a menina, para que ela pudesse crescer em paz, sem ser consumida por um poder que ainda não sabia controlar. E à medida que a magia de Luna ficava guardada dentro de Chan, a bruxa ia envelhecendo, devagar, suavemente, como uma vela que vai diminuindo enquanto ilumina tudo ao redor. Quando Luna se aproximou dos 13 anos, algo começou a mudar. A magia que havia dormido dentro dela por todos aqueles anos começou a despertar, como uma flor que não pede permissão para florir. Coisas estranhas e belas começaram a acontecer. Flores nasciam onde ela pisava, pedras cantavam quando ela passava. A luz da lua, a lua parecia brilhar mais forte quando ela olhava para o céu. E as memórias que não eram suas, começavam a surgir, como sonhos dentro de sonhos, suaves e distantes, mas insistentes. Uma mãe, uma marca em forma de meia lua na testa, um amor que nunca parou de existir. Nem todo conhecimento vem da mente. Às vezes ele vem do coração, da intuição, de um lugar dentro de nós que sabe, mesmo quando ainda não entendemos. Luna não sabia o que aquelas memórias significavam, mas sentia que havia algo esperando por ela. Do outro lado da floresta, no protetorado, havia uma mulher, uma mãe, que anos antes havia tido sua filha arrancada de seus braços.
uma menininha de cabelos negros e uma marca em forma de meia lua na testa. Diziam que ela havia enlouquecido de tristeza. A levaram para a torre, a chamavam de louca, e o mundo continuou girando sem ela. Mas a verdade é que ela não havia enlouquecido. Ela havia apenas amado com uma força tão grande que o mundo ao redor não soube como lidar. E dentro da torre, ela fazia dobraduras de papel, pássaros de papel que voavam pela janela em direção à floresta, como mensagens enviadas para alguém que ela sabia, no fundo do coração, que um dia voltaria. O amor de uma mãe não desaparece, não envelhece, não esquece. Ele permanece silencioso, paciente, esperando. Viajante do sono, quero pausar aqui por um momento e falar sobre o que este livro carrega dentro de si, porque esta semana em que celebramos o Dia das Mães, esta história chegou até nós como um presente muito especial. Kelly Barnhill escreveu uma fábula sobre muitas coisas belas, sobre o medo e sobre como ele pode prender pessoas inteiras numa névoa de tristeza, sem que elas percebam que a névoa não é real, sobre a magia que existe dentro de cada um de nós, esperando para ser reconhecida, esperando para florescer no momento certo. Mas acima de tudo, esta é uma história sobre o amor de uma mãe. A Dara, a mãe de Luna, foi chamada de louca, foi trancada numa torre, foi esquecida pelo mundo. Mas ela nunca esqueceu. Todos os dias, ela dobrava pássaros de papel e os enviava pela janela em direção à floresta, como mensagens silenciosas para uma filha que ela ainda não podia alcançar. Não porque tivesse certeza que seriam recebidos, mas porque o amor verdadeiro não precisa de certeza para agir. Ele age porque não consegue fazer diferente. E eu preciso te perguntar algo esta noite, viajante do sono. Você já parou para pensar nos pássaros de papel da sua mãe? Não os de verdade, mas aqueles gestos silenciosos, aquelas presenças discretas, aqueles cuidados que às vezes passam despercebidos no meio da correria da vida. O prato de comida deixado aquecendo, a ligação no momento certo, o colo oferecido sem precisar de palavras. O amor que fica, mesmo quando a gente cresce, mesmo quando a gente vai embora, mesmo quando as decisões que tomamos na vida nos levam para longe. O amor de uma mãe é como a luz da lua nesta história. Você nem sempre o vê,
mas por causa dele você enxerga tudo ao redor com mais clareza. E para as mães que estão ouvindo esta noite, saibam que o amor que vocês plantaram, mesmo nos momentos em que pareceu não ser suficiente, mesmo nas noites em que as dúvidas chegaram, esse amor floresceu. Ele está vivo, ele está presente, assim como Luna carregava a mãe dentro de si sem nem saber. Os filhos carregam as mães sempre, sempre, sempre. E assim, depois de muitas estações, muitas luas, muitos pássaros de papel, muitos pássaros de papel enviados pela janela de uma torre, Luna e sua mãe se encontraram. Elas se encontraram. A magia que havia dormido despertou com o amor. A tristeza que havia adormecido uma cidade inteira começou a se desfazer, como névoa que o sol da manhã gentilmente dissipa. E Chan, a bruxa boa, que havia dado tudo por amor a uma criança, pôde finalmente descansar. Há algo nesta história que me toca muito. A ideia de que o amor não precisa ser perfeito para ser real. Chan cometeu um erro ao alimentar Luna com a luz da lua. Mas desse erro nasceu algo extraordinário. Às vezes, os nossos erros mais gentis são o começo das histórias mais bonitas. Às vezes, o que parece um acidente é, na verdade, o universo nos dizendo: fica. Esta criança precisa de você. Refária, o pequeno dragão que nunca cresceu em tamanho, mas sempre teve o maior dos corações, nos lembra que grandeza não tem nada a ver com tamanho, tem a ver com presença, com lealdade, com estar ali, mesmo quando ninguém pede. Viajante do sono, enquanto você ouviu esta história, algo foi acontecendo com o seu corpo. Seus músculos foram relaxando pouco a pouco, suavemente, como a maré que recua devagar da areia. Sua respiração foi ficando mais lenta, mais profunda, mais tranquila. Imagine agora que você está na floresta de Chan. A noite ao redor é suave e escura, com estrelas espalhadas pelo céu, como pontos de luz muito distantes, muito quietos. A brisa toca levemente o seu rosto, cheira a folhas úmidas, a terra fresca, a flores que só abrem à noite. O som do vento entre as árvores é baixo e constante.
como uma música que não tem começo nem fim. Ao longe você ouve a água de um riacho correndo suavemente sobre as pedras, sem pressa, sem vestir, apenas fluindo. E no céu, a lua, cheia e serena, derramando uma luz dourada e suave sobre tudo, sobre as folhas, sobre as pedras, sobre você, sobre você. Sinta essa luz tocando você agora. Tocando suavemente, morna como um cobertor de luz. Deixa ela pousar nos seus ombros, no seu rosto, nas suas mãos abertas. Você é como Luna, carrega dentro de si uma magia que às vezes esquece que existe. Uma capacidade de amar, de sentir, de perceber a beleza nas pequenas coisas. Isso é seu. Ninguém pode tirar. E esta noite, essa magia pode simplesmente descansar. 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 Não precisa fazer nada. Não precisa brilhar para ninguém. Não precisa ser forte. Só precisa existir. Só existir. Só existir. Quieta, serena, em paz. Sinta o peso do seu corpo afundando suavemente, como se a cama fosse um musgo macio, acolhendo cada parte de você. Seus olhos pesados, com uma leveza boa que convida ao descanso. Sua mente quieta agora, como a superfície de um lago, sem ondas, apenas reflexos suaves da lua. Você está bem, você está segura, você está seguro. A floresta cuida de você esta noite. A lua ilumina o seu caminho e o sono, gentil como o chão, vem ao seu encontro, devagar, com passos suaves, para te levar para um lugar ainda mais profundo, ainda mais tranquilo, ainda mais bonito. Deixa, só deixa.
Antes de encerrarmos esta noite, eu quero deixar uma palavra muito especial para as mães que estão ouvindo esta história com os olhos fechados e o coração aberto. Obrigada. Obrigada por cada noite que você ficou acordada quando deveria estar dormindo, por cada medo que você engoliu para que os seus filhos não sentissem, por cada sonho que você colocou em espera para que outros sonhos pudessem acontecer. Você é a chã desta história, aquela que carrega a magia do outro, mesmo quando isso custa, aquela que ilumina sem pedir que percebam, aquela que ama, simplesmente porque ama, e para quem esta noite pensa na sua mãe com saudade, com gratidão, com amor, ou com qualquer sentimento que só esse vínculo é capaz de despertar, saiba que esse amor é recíproco, mesmo que você nunca tenha dito em palavras, mesmo que a distância seja grande, mesmo que o tempo tenha passado. O amor entre mãe e filho é como a lua desta história, sempre presente, mesmo quando não se vê. Boa noite, viajante do sono. Durma com esse amor no coração. A história de hoje termina aqui, mas o descanso continua. Você está em paz. Você está em casa. Uma ótima noite de sono. E obrigada por me deixar te fazer companhia nessa noite. Se essa história te trouxe um pouquinho de tranquilidade, curta o vídeo, se inscreva no canal para não perder as próximas e deixe um comentário contando como foi seu relaxamento hoje. Ouça também as outras histórias do canal para continuar mergulhando comigo nessas histórias. Durma profundamente e que amanhã você acorde renovada, renovado. Um beijo e até a próxima história.